Palavra. Glória a Deus, que alegria poder partilhar com você. Abra comigo Marcos capítulo 7. Meu irmão, Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã. 7:24. Marcos capítulo 7. Evangelho de João Marcos, capítulo 7, verso 24, que diz assim: todos acharam? Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, preste atenção nisso. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouvia falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Verso 26. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. E ele lhe disse: Jesus, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los sobre os cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama, e o demônio já o deixara. Hoje é uma manhã de libertação, amém? Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Destrona os nossos falsos deuses, o nosso senso de pertencimento utópico. Talvez temos apenas uma sensação, nós não movemos pelo que sentimos, nós movemos por aquilo que de fato somos, filhos de Deus. E por isso nós oramos para que nessa manhã, com clareza da Tua palavra, sejamos confrontados, edificados e consolados nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Talvez se falássemos de fé que inspira, o tema dessa manhã é uma fé inspiradora. Nós teríamos dentro da galeria dos heróis da fé, homens como Abraão, que foi chamado direto de uma terra chamada Ur dos Caldeus. Ele deixou a sua parentela e seguiu em direção à palavra. Dar um passo sobre o chão, talvez seria uma realidade metafísica e absoluta dentro daquilo que nós possuímos de gravidade. Mas dar um passo sobre as águas de fato é andar por entre o sobrenatural. E Abraão saiu diante de uma palavra, para uma terra que talvez ele não tinha clareza, mas ele carregava uma certeza: se aquele que me chamou é o Deus criador dos céus e da terra, sobre essa palavra eu vou caminhar. E talvez nós temos muito que aprender com a fé de Abraão. Abraão que teve um filho na velhice, Abraão que gerou duas grandes e as maiores nações, e as principais, os ismaelitas, e a partir de Isaac, que deu origem aos israelitas, os hebreus e o povo de Deus, o que nós somos hoje. Talvez nós teríamos também como uma grande inspiração a fé de Moisés. Afinal era Moisés que falava com Deus face a face no Sinai. Foi através de Moisés que Deus abriu o mar vermelho e fez todo o seu povo passar aos pés enxutos.
Talvez essa fé está registrada em Hebreus capítulo 11, propositalmente, para que eu e você, ao lermos essa galeria e ali, esses homens, nós sejamos inspirados por esse tipo de fé. Talvez nós teríamos também algo a ser extraído da fé de José, de Jefité, de Sansão e de dentre outros homens. Mas esse contexto que nós estamos lendo parte de uma fé inspiradora que não estava conectado diretamente àqueles que deveriam responder em fé. Jesus veio para os seus, mas os seus haviam o rejeitado. O contexto que Marcos escreve, o Evangelho de Marcos, ele se chama João Marcos. Afinal, qual é o nome de João Marcos? Ou são dois nomes? Dois. João seria o seu nome hebraico e Marcos é o seu nome romano. Como João Marcos, filho de Maria, escreve o Evangelho de Jesus para os romanos, ele usa o seu codinome romano como Paulo e Saulo. Paulo e Saulo não trocam o nome. Paulo quer dizer pequeno e Saulo quer dizer Saul. É porque Saulo ou Paulo escreve as 13 cartas paulinas em direção a um povo chamado de gentílico, ou gentios, que não pertenciam à aliança mosaica. E João Marcos segue nessa mesma toada. Se ele vai direcionar o Evangelho aos romanos, ele usa o seu segundo nome, porque ele tinha uma dupla cidadania. Era hebreu por causa da mãe, mas ao mesmo tempo pertencia à província romana. Ele cresceu sobre o estado e o poderio de Augusto César, que à guisa de introdução, Augustus também não é nome. César, aliás, César não é nome. César quer dizer Kyrios, Senhor, ou um semideus. É por isso que Jesus olha para Pedro e diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Augustus era o nome dele. E João está aprendendo o Evangelho a partir da sua mãe. Existia uma casa chamada cenáculo. Como é que essa casa chama? O que quer dizer a casa chamada cenáculo? Quer dizer uma casa de 2 andares. É chique falar: estive no culto no cenáculo. Apoteótico. Foi tremendo. Mas a casa cenáculo quer dizer uma casa com 2 andares, onde Jesus costumeiramente com os discípulos tinham a prática da comunhão em torno da ceia. João Marcos é filho de Maria. Essa Maria não é a mãe de Jesus, ela é prima de Barnabé. É por isso que Barnabé e Paulo se contenderam, por causa de João Marcos, porque ele não quis ir, ou desistiu da primeira viagem missionária em direção ao mundo gentílico. Uma possibilidade talvez de ser jovem. Ele talvez não confiava na conversão do apóstolo Paulo. Mas o que eu quero introduzir dentro deste livro, então, se João escreve aos romanos, ele quer ressaltar a importância de uma fé que inspira, mas que não pertencia ao berço ou aristocracia judaica. Não esteve aqui João buscando na galeria dos heróis da fé uma inspiração, porque Deus sempre trabalhou com mulheres e homens comuns. Tira-os do anonimato. A certeza de que é Deus quem capacita. Dos 12 discípulos, 8 foi tirado da Galileia. E Galileia era uma das principais regiões conhecida pela pesca, e muito menos pela intelectualidade, porque a mania de Deus é pegar os que não são, para confundir os que são, os pequenos dos monturos, e os colocarem entre os príncipes e poderosos dessa terra. Ele torna a sabedoria do sábio louca.
e a loucura do indouto em grande sabedoria. Os últimos ele coloca para ser primeiro. E João Marcos faz questão de nos relatar de que há uma fé que mexe com a estrutura da tradição e era desconhecida, mas a fé que chamou a atenção de Jesus. E o texto começa dizendo: Jesus saiu daquele lugar, e onde Jesus estava anteriormente, sendo arguído por um grupo chamado fariseus. Lembrando que farisaísmo nasce de um movimento correto. O problema foi a metade do caminho para frente. Ao invés deles preservarem as escrituras, eles passaram a tratar as próprias tradições maior do que as escrituras. Para você ter uma ideia, os fariseus ousavam comer o ovo da galinha no domingo, desde que ela tinha sido morta no dia seguinte, porque ela fez força para botar o ovo e não poderia trabalhar. É esse episódio que cerca anterior o que Jesus está tendo que enfrentar. Os fariseus viram Jesus comer sem o costume de lavar as mãos. Existia uma lei dentro de Levítico, que era a lei da purificação, ou conhecida também em grande parte como lei dietética. O que isso quer dizer? O próprio Jesus ensinava o seu povo no deserto a ter higiene pessoal e sanitária. Por várias vezes, Jesus ensina o povo peregrinando no deserto, quando eles fizessem o number 2, eles deveriam cavar um buraquinho, fazer a necessidade e tapar com areia, e seguir em frente. Os judeus não souberam interpretar o que apontava esse cuidado da lei para civilizar a nação. Por causa do ato de purificação que os sacerdotes deveriam ter, eles se banhavam, se vestiam de uma estola sacerdotal. E lembremos aqui qual era essa estola: larga e talar, romãs pendurada nos pés, 12 pedras representando as 12 tribos de Israel no peito. Irmão, para você ter uma ideia, quando o sacerdote entrava, o sumo sacerdote, que dividia o templo ou o tabernáculo em 3 pavimentos: átrio, santo lugar e santíssimo. Entre o santo e o santíssimo tinha uma cortina que dividia esses 2 pavimentos, e somente o sumo sacerdote que entrava ali. Mas ele tinha que se purificar, lavar os utensílios, as mãos, as vestes, porque ele recebia o sacrifício de toda a nação daquele arraial. Os judeus pegaram essa informação, e quando eles saíam dos seus lares, iam nos comércios e voltavam, eles tratavam que qualquer parte que eles tinham encostado do lado de fora da casa poderia os contaminar. Havia uma heresia chamada confuciana naquele tempo, em que os germes transmitiam o pecado. Então eles tocavam em coisas impuras e depois entravam para casa. Havia uma bacia do lado de fora de cada casa de um hebreu. Eles estão reparando Jesus, e quando Jesus começa a comer, os fariseus disseram: você descumpriu a tradição. E Jesus disse: pois bem, ai a vocês, de quem tanto Isaías falava, né? Olha só, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Não sabeis vós que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. É do coração que parte promiscuidade, prostituição, lascívia, mentira, discórdia, dissensão, orgia, porfia, mentiras. Depois de condenar e sentenciar os fariseus, ele sai dessa região, e pela primeira vez e a última vez que ele some de Jerusalém, e vai para uma cidade chamada Tiro, que quer dizer rocha, de onde nasce Jezabel, uma cidade afastada,
ficava a 60 quilômetros de Jerusalém. Tiro pertencia à Fenícia. A Fenícia é o que seria hoje, nos dias atuais, o Líbano. O povo tratado como escória, lixo. Mas é exatamente onde Jesus quer ir. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. E Jesus saiu daquele lugar dos fariseus, aos arredores de Tiro e Sidom, e entrou numa casa e queria que ninguém o soubesse. Talvez o que nós percebemos é que Jesus nesse momento queria ter um tempo de descanso, um tempo de reflexão e de oração com o Pai. Mas a essa altura a informação de Jesus já circulava, os milagres, prodígios e maravilhas. E intencionalmente, o que o texto diz, ele não conseguiu manter em segredo. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava endemoniada. O que nós já percebemos na introdução deste livro, é que uma fé que inspira, não depende de patente. Filho de crente precisa se converter no Deus que o Pai serve, para que ele também seja um crente genuíno. Por isso nós ensinamos, o apontamento de Jesus nesse texto, é de que ele encontra fé, diferente daquilo que ele encontrou em Israel. Porque talvez em Israel já tem gente acostumado com Jesus milagreiro. Eu já sou, eu já conheço, eu já estou frequente. Por isso não desenvolve um passo com Cristo Jesus e não experimenta ainda águas mais tranquilas. A presunção nos tira do lugar de dependência. Pior do que estar morto é achar que está vivo. Tenho porém contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Mas Jesus quer ativar em nosso coração uma fé que transcende a religião. Mas ontem estava todo embriagado, preso no pecado ontem, porque as coisas velhas, elas já passaram. Jesus, eu não tenho pedigree, o meu pai não é sacerdote, eu não sou filho de missionário, mas parece que o Senhor me encontrou. Eu abro mão de tudo para viver aquilo que o Senhor tem para mim, para minha história. Irmãos, o que chama a atenção é que onde Jesus deveria ser adorado, ele foi rejeitado, e onde ele deveria ser rejeitado, ele foi adorado. É porque ele não faz acepção. Deus não tem filhos preferidos, mas existem filhos que o preferem mais do que outros. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e entendimento. Jesus está atacando as esferas da religião. Em contrapartida, está apontando um caminho de salvação aos gentios. E quem são esses gentios? O povo marginalizado, escória, prostituto, avarento, mentiroso, que vivia embriagado. Não traga uma condenação sobre você
tendo em vista que Jesus já pagou o preço, e por isso sobre você não pesa mais condenação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele riscou completamente o escrito de dívida que era contra você e aniquilou na cruz. Mas Jesus quer encontrar uma fé que inspira. Mas é engraçado que quem mais inspira fé é muito mais claro hoje os de fora do que propriamente os de dentro. Os de dentro falam de fé sem ter, os de fora nem sequer falam, mas possuem ela. E isso precisa nos constranger. Quantas vezes vamos diante de um diagnóstico e às vezes é o médico que tem que pregar para a gente. Às vezes estamos em situações corporativas, Deus levanta um funcionário para poder apontar o caminho para o patrão. E nós precisamos de humildade para entender: a fé de ontem não vale para hoje, porque o maná é diário. Por isso nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quanto mais perto de Jesus, mais ousados seremos em fé, mais avançaremos, mais viveremos o sobrenatural, mais experimentaremos das boas dádivas do céu. Na certeza, se Ele caminhou comigo sobre as águas, o que será agora diante de uma cova? Se Ele esteve comigo na cova, o que será uma fornalha? Se Ele esteve comigo na fornalha, o que será essa enfermidade? Eu sei em quem eu tenho crido. A mulher era grega e disse: Jesus, minha filha está endemoniada. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Quem não tem intimidade com Jesus correu para os pés, enquanto quem tem intimidade com Jesus usa sempre o plano B. Quantas vezes somos acometidos de situações assim, e ao invés de nós ousarmos em fé, ousamos em incredulidade, e começa o santos discurso: não, eu sou crente, mas eu preciso me precaver. Não esconde incredulidade com nome fofo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter cuidado para não cantar sobre fé sem possuir. Irmãos, grande parte dos nossos problemas estão conectados ou à fé ou à ausência dela. Doenças mentais estão sendo tratadas de fato e precisa de todo o acompanhamento. Mas isso não anula, irmãos, esse cuidado que nós temos como confiança de Deus em ter nos dado a santa medicina para a glória do seu nome. Mas há momentos que nós ousamos também em fé. Irmãos, não seria possível tirar o demônio dentro de um consultório naquele momento. Tem coisas que a ciência não pode nos auxiliar. Mas Jesus é aquele que se apresenta como provedor. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus. Nós precisamos aprender a, quando estamos em momentos desafiantes, a confiar na soberania de Cristo Jesus, em experimentar aquilo que a palavra dele nos diz, em colocar em prática cada um dos ensinamentos.
E Jesus respondeu: filha, não é certo eu pegar o pão dos filhos, é o que? E lançá-los aos cachorros. Olha como que os judeus chamavam. Jesus usa aqui um jargão que já era comum entre eles. Eles chamavam os povos gentílicos de cachorro, ou cachorrinhos, porque eles viviam de migalhas. Mas o povo que vivia de migalha queria pão, enquanto o povo que deveria ser saciado no pão estava cheio demais do alimento terreno, por isso perdeu o apetite do céu. Ela disse: o senhor está certo. O pão da vida não pode ser dado anteriormente, senão primeiro dos da casa. Israel, o povo judeu, mas eles é quem rejeitaram, eles é quem tropeçaram na pedra, eles é que se escandalizaram por Jesus, eles é que disseram: esse discurso é duro demais para nós. E sabe qual que era o discurso que a gente fala que é duro? Jesus falou que era o pão da vida. Mas por que era duro? Porque se Jesus é o pão da vida, Ele é Deus. Porque Jesus, dizendo ser o pão da vida, Ele está se assimilando ao maná que o povo, os pais receberam no deserto. Era necessário um maná sendo descido pelo orvalho, o que saciava todo o povo. Naquele tempo eles cresciam os pés, e as sandálias cresciam junto, as roupas não ficavam velhas, o maná não poderia ser guardado. Jesus está dizendo: o pão que alimentou os seus pais lá atrás, agora eu digo a vocês: eu sou o genuíno pão que alimentou o pai, vocês e a próxima geração. Tá certo? Os gentios vivem de migalhas. É por isso que a fé é pequena, mas necessária, do tamanho de um grão de uma semente, para transportar uma montanha. O que chama a atenção de Jesus é a resposta que ela dá, e não o problema que ela tem. Tem gente que quanto mais problema, acha que mais direito tem da parte de Jesus de solução. Não. Quanto mais problema, mais oportunidade nós construímos para experimentar o sobrenatural. É o que vamos responder, e não apenas o que vamos conclamar. E ela disse: o Senhor está certo, mas deixa eu dizer, Jesus, até os cachorrinhos, os gentios, até quem era mentiroso, até quem estava perdido em seus delitos e pecados, até quem não tem uma boa linhagem, até quem estava completamente destinado ao inferno, come das migalhas. Jesus, isso. Ela respondeu: sim, Senhor, os cachorrinhos comem. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta. Irmãos, a questão não é o problema, mas a resposta que nós damos. Conhecer sem colocar em prática o que conhece não gera nenhuma ou nenhum crescimento espiritual em nós. Nós viraremos uma biblioteca ambulante. Nós não precisamos de informação, nós precisamos de revelação da informação. E talvez há pessoas nessa manhã que se sintam indignas, como essa mulher. Talvez a própria sociedade está te expelindo. Como é que você pode ser agora um pai de família, se outrora você viveu uma vida devassa, enganou,
porque é a resposta e não o problema. O problema Jesus resolve, a resposta nós damos a esse problema que Ele resolveu, porque quando perguntarem, nós apontaremos: foi Ele, foi Ele, foi Ele quem tirou. Então Ele lhe disse: essa é sua fé, eu não encontrei em Israel. Às vezes Jesus não encontra dependência nos filhos. Às vezes os filhos são os que mais dão trabalho para o pai. O filho que ficou enquanto o irmão saiu, questionava ao pai por ainda estar pensando no filho que foi embora. O filho que está, dificilmente desfruta do que tem, porque os olhos estão naquilo que ele ainda não teve. Então ele não consegue responder em fé sobre a realidade presente. Ou ele está ligado completamente ao passado e sofrendo, ou o coração dele sempre está num futuro que ainda não pertence. Mas Jesus está nos ensinando é que filho não é aquele que cresce no meio de outros irmãos, mas aquele que reconhece Ele como Pai. Essa é uma fé que nos inspira. Uma mulher gentílica, uma mulher estranha às alianças, uma mulher que nem as escrituras apontam o seu nome, para que todo louvor fosse devolvido a Cristo Jesus. Uma mulher que chamou a atenção em ver a sua filha endemoniada, um desespero. Quem dera se nós tivéssemos essa postura. Quando estamos desesperados, corremos para as redes sociais, fazemos simpatia. Aliás, aqui não. Vamos atrás de um tanto de gente. Mas o principal lugar que nós deveríamos estar é clamando por Jesus. O Senhor pode. Eu não conheço a tradição judaica, mas eu sei que o Senhor é maior do que Moisés. De fato eu não sou levita, e muito menos da linhagem levítica, Jesus. Mas se o Senhor me deixar, eu posso ser uma adoradora de verdade, em espírito e em verdade. É verdade que eu não conheço toda a Torá, mas se eu puder conhecer o Senhor com apenas um versículo, em que Deus te entregou para me salvar, e todo aquele que crê no Senhor terá vida em abundância, eu quero. Esse texto nos mostra que a religião, ela precisa estar com os seus dias contados em nosso coração. Jesus está apontando esse caminho, dizendo a essa mulher: a sua fé é nobre, porque eles não creram. Lá eles me questionaram por que eu não lavei as mãos. Eu fui expulso de Nazaré, a minha cidade, por isso o profeta não tem honra na sua própria cidade. E a gente querendo encontrar, as pessoas nos dando força: meu filho, só vai, porque aquele que te chamou é fiel. Jesus está dizendo: essa fé me inspira. E você hoje foi chamado para começar a gerar fé que inspira outros. Fica de pé no seu lugar.
Preste atenção nisso. O mundo gentílico inteiro, os gentios, para os judeus, não eram dignos de salvação. Mas foi exatamente o contrário que Jesus fez. Ele salvou os indignos, justificou pecadores e deu vida aos mortos, enquanto os que se achavam salvos se perderam, porque nem todo israelita é Israel de Deus, porque nem todos que dizem pertencer à aliança são de fato circuncidados. Porque eu vos digo, a verdadeira circuncisão não está no exterior, mas no interior, num coração circuncidado. Essa é a verdadeira circuncisão. Por isso, esse tipo de fé inspira. É porque é de uma pessoa que não se sente digna. É exatamente o que Jesus quer encontrar. Eu não posso, e Ele diz, é assim que eu quero, porque aí eu posso, e você vai poder tudo em mim que te fortaleço. Jesus, eu não tenho, sim, é isso que eu quero encontrar, porque eu também sou o provedor e posso prover de acordo com a sua necessidade, segundo um propósito, para que você me glorifique para sempre. Jesus está nos dando uma oportunidade nessa manhã de inspirar outros com a nossa fé e de desfrutarmos com essa fé que nos conecta a Ele. Escute isso. Havia um bambuzal, e a minha história, esses bambus começavam a orar, dizendo: Senhor, nós estamos vendo uma aldeia longínqua, remota, o povo passa por sede, eles estão morrendo. E os bambus começavam a orar. Um bambu segurou na mão do outro bambu. A história é minha, eu posso colocar a mão nos meus bambus. E aí eles deram as mãos e começaram a orar: traga um caminhão pipa para cá. Irmãos, e de repente, depois dos bambus começarem a orar, o barulho do caminhão foi ouvido, e eles disseram: Deus está respondendo a nossa fé em oração. De repente para um caminhão, desce um homem alto, forte, bonito, igual eu, de dentro daquele caminhão, com uma bota de couro, uma mala de couro na mão. E eles disseram: mas ele não deveria pegar a água aqui e levar para aquela aldeia que tanto perece por sede? O lenhador disse: fica tranquilo, bambu, não chora não, você vai ser uma bênção. Fala para o seu irmão: não chora não, bambu, você vai ser uma bênção. O lenhador tirou um cutelo, uma espécie de foice, de dentro da mala, segurou no pescoço do primeiro bambu, tá! E o bambu, ai! E o lenhador dizia: ô bambu, não chora não, você vai ser uma bênção, tá! Ai, tá doendo, lenhador, não chora não, bambu, você vai ser uma bênção. Foi na mala e pegou um tição, uma espécie de um alicate, pegou dentro do bambu e foi puxando os nódulos, gomo, caroço, e puxava, e o bambu gritava: ai, tá doendo, lenhador. E o lenhador dizia: não chora não, bambu, você vai ser uma bênção. Foi arrancando caroço, nódulo, tudo aquilo que impedia, foi dentro da mala, o bambu já gritando, e pegou uma lixa bem grossa e
E o bambu gritava: está doendo. E o lenhador dizia: não chora não, bambu, você vai ser uma bênção. Foi lixando por fora, por dentro, aqueceu uma fogueira, incendiou e colocou o bambu lisinho, sem gomo e arrancado dentro da fogueira. O lenhador dizia: não chora, enquanto o bambu gritava: eu tô mole, tô desfalecendo, tá doendo. E o lenhador dizia: não chora não, bambu, você vai ser uma bênção. Pegou aquele que estava mole, conectou com o firme, foi conectando, chegou na fonte da água e desceu até a aldeia e disse: agora vocês podem beber. Bambu, não chora, você será uma bênção. Feche os seus olhos. O Senhor está chamando pessoas nessa manhã. Pai, nós oramos para que o Senhor traga vida sobre aqueles que entraram aqui pensando em desistir. Nós levantamos um clamor nessa manhã. Diga bem alto assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, eu me arrependo, eu reconheço o Senhor Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Diga: eu que um dia andei nos teus caminhos, mas por algum motivo eu me afastei. Nessa manhã, arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Diga: eu faço essa oração me entregando e me reconciliando, em nome de Jesus. Eu vou contar até 3. E você que orou pela primeira vez: Tiago, eu estava igual essa mulher, talvez sem esperança, sem nome, sem identidade, me sinto indigno ou indigna. Você disse isso porque você não sabe o que eu fiz. Eu de fato não sei, mas eu sei o que Jesus fez por você, e Ele pagou o preço. Eu vou contar até 3, sem constrangimento. Você vai levantar uma das suas mãos. Você que orou pela primeira vez, desejando no seu coração entregar a sua vida para Jesus. Meu irmão, essa manhã é uma manhã de milagres. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Jesus está na casa. Ou você que deseja voltar: Tiago, eu sou essa pessoa, eu estava perdido, mas nessa manhã Jesus me encontrou. 1, 2, 3, levante uma das suas mãos, deixa a gente conhecer. Nós temos uma mão ali, outra, glória a Deus. Lá atrás, quantas mãos levantadas, aleluia. Você pode celebrar o Senhor. Você que levantou a sua mão e que nessa manhã deseja entregar a sua vida completamente para Jesus, sai do seu lugar correndo, por favor, vem aqui na frente, deixa a gente orar por você enquanto a gente adora o Senhor. Vem. Batemos a tempestade, vamos. A tempestade e um vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e um vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A
aqui. Deus está te chamando nessa manhã. Por quem nunca Há um novo começo nessa manhã. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, mas eu vivo no que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade Preste atenção. Você que veio aqui nessa manhã, você está dando um passo mais importante da sua história. Jesus está pronto a te segurar pelas suas mãos e te mostrar um novo e vivo caminho. Onde você experimentou dor e tristeza, Jesus está mudando a sua sorte e dizendo: você experimentará abundante alegria, um novo e vivo caminho, uma nova história. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por cada uma dessas vidas. Eles vieram conscientes e nós recebemos como família do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor é aquele que perdoa, o Senhor é aquele que lança fora, o Senhor é aquele que joga no mar do esquecimento e nunca mais se lembrará dos nossos pecados. E por isso, como família do Senhor, nós recebemos os nossos novos irmãos e aqueles que estão se reconciliando e dizendo boas-vindas a eles. E oramos para que em nome de Jesus nenhuma arma forjada de Satanás prospere contra a vida dos teus filhos. Assim nós o recebemos como família da fé neste lugar e nesta casa, para a glória do seu nome. Aleluia! Vamos celebrar. Nós vamos contar até 3 e vocês que estão virados aqui para mim vão virar no 3 e conhecer a mais nova família de vocês. Amém? Vamos lá, Lagoinha. 1, 2, 3. Pode virar, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo. Te amo. Eu preciso de mais um minutinho do tempo de vocês. Tá vendo nossos irmãos ali com aquela plaquinha? Segue ele ali, por favor. Nós queremos dar um presente para vocês, orar com vocês. Pode seguir aqui, por favor. Você pode aplaudir o Senhor. Uma manhã de salvação. Aleluia. Levanta a mão para o céu. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, espalhado em toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. E você diz amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque agindo Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Você é muito bem-vindo aqui. Fique ligado no que vem por aí.
Ei, qual é o seu testemunho? A nossa série de testemunhos tem sido bênção aqui na nossa casa e nós queremos conhecer o seu testemunho. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo nos nossos telões e compartilhe da sua história. Nós queremos conhecer. Você já conhece o nosso Ministério de Ações Sociais? Saiba que você pode fazer a sua doação de alimentos em qualquer um dos nossos cultos. Basta procurar pelo nosso balcão lá no lounge. E também, se você quer conhecer mais dos nossos trabalhos, basta nos seguir nas redes sociais, @Ação Social Lagoinha Alphaville, ou é só apontar a câmera do seu celular para os QR Codes que estão aparecendo nos telões. Ei, você já participa de algum grupo de crescimento? Aqui em Lagoinha Alphaville nós temos diversos GCs, onde nos reunimos para compartilhar da palavra de Deus. Pegue o seu celular agora e aponte para o QR Code que está aparecendo no nosso telão e procure o GC mais próximo de você. Você já nos segue nas redes sociais? Ainda não? Então pegue seu celular e nos siga, @lagoinhaalphaville.sp no Instagram e no YouTube, @lagoinhaalphaville. Você é médico ou enfermeiro? Aqui em Lagoinha Alphaville nós temos um ministério lindo que está sendo gerado. Se você quer fazer parte, basta você acessar o nosso WhatsApp da nossa igreja. Venha fazer parte do novo com a gente. Fique ligado nos horários dos nossos encontros. Toda terça-feira às 20 horas o nosso culto para as mulheres. Às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o culto profético. Toda quinta-feira às 20 horas o nosso culto fé. Às sextas-feiras, às 20h30, nós temos o Legacy, o culto dos jovens. E todo domingo às 17 horas o culto do Rocket, voltado para os adolescentes. E aos domingos nós também temos os cultos de celebração. Às 9 da manhã, às 11h30, às 2h30 nós temos o culto Hope, às 17 horas e às 20. Lagoinha Alphaville, bem-vindo ao novo!